Você vai ser esse instrumento nesse tempo para declarar: é chegado o reino de Deus até vós. Shalom, amados. Quero compartilhar com vocês uma palavra que tem incendiado meu coração já há anos. A dinâmica de um ministério poderoso e frutífero. E queria compartilhar um texto que está em Mateus, no capítulo 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Na nossa vida ministerial, no exercício do nosso chamado, nós precisamos compreender que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós só podemos realmente dar aquilo que nós recebemos de Deus. Quando Pedro e João estão subindo ao templo para orar na hora nona, havia ali um coxo de nascença que era colocado todos os dias à porta do templo para que recebesse das pessoas a compaixão de algumas esmolas, de algum recurso financeiro. Quando ele estava esperando receber algo de Pedro e João, Pedro vai dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E aquele coxo, ele é curado naquele momento. A sua vida é mudada naquele instante. Se ele continuasse a receber mais algumas moedinhas todos os dias, ele teria recurso para a sua vida, para viver a cada dia. Mas Pedro tinha algo mais, algo de Deus para oferecer, que mudou a história daquele coxo de nascença. E por que quando Pedro fala assim, não tem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, é tão importante? Porque nós só podemos dar realmente aquilo que nós recebemos do Senhor. E nós vamos perceber então na vida de Jesus que era uma prática contínua ele subir ao monte para orar. Os grandes feitos de Jesus, nós vamos ver em muitos momentos que ele tinha ido orar, subiu ao monte para orar. Determinados momentos do seu ministério é citado na palavra do Senhor. Porque quando nós subimos ao monte para buscar ao Senhor, nós somos revestidos de glória e de poder. A Bíblia fala assim que ele foi transfigurado diante de Tiago, de Pedro e João. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Porque na nossa comunhão com o Senhor, nós somos impactados pela sua glória, pela sua presença. E cada vez que nós buscamos a Deus em oração, cada vez que nós consagramos ao Senhor um tempo para realmente estarmos ali na sua presença, sempre nós recebemos algo novo de Deus. É muito interessante também citar que naquela experiência que ele teve ali com Deus, também teve uma experiência de Moisés e Elias falando ali com ele. Não se diz o que foi falado, mas é interessante que o que representava Moisés e Elias? Moisés, além de um profeta, do libertador de Israel, do legislador, era alguém que recebeu de Deus autoridade sobre as águas, assim como Elias tinha autoridade sobre o fogo, mandou o fogo descer dos céus, assim como Moisés ordenou que o mar se abrisse, e assim aconteceu. E depois que ele tem essa experiência, é muito interessante que ele vai descer, lá no versículo 9 diz assim: e descendo eles do monte. Então, o monte representa um lugar da nossa busca, da nossa intimidade com o Senhor, onde nós recebemos algo de Deus para descermos o monte. Quando ele desce o monte, vai dizer que ele se depara com uma situação. Lá no versículo 14, Mateus 17, diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Ele tinha recebido da parte do Senhor autoridade sobre o fogo, autoridade sobre a água. E agora Deus o usa poderosamente para libertar esse jovem que sofria há muito tempo. Eu quero dizer para você que é um tempo de que nós como igreja, nós como discípulos do Senhor, na qual o Senhor prometeu que nós faremos as mesmas obras e maiores obras do que nós faremos, é um tempo de nós subirmos o monte, para descer o monte, para descer ao vale e sermos instrumentos de Deus para abençoar pessoas, para ministrar pessoas, para curar pessoas que estão sendo afligidas pelas trevas. Nesse tempo eu quero te encorajar. Busque ao Senhor, busque receber algo de Deus, uma unção renovada, o poder de Deus. Busque realmente ser cheio do Espírito Santo para manifestar nessa terra o poder com sinais, com prodígios, com milagres e maravilhas, e para abençoar as pessoas que estão cansadas, as pessoas que estão sendo afligidas pelas trevas, para que elas possam conhecer o reino de Deus. E sempre que Deus se manifesta através das nossas vidas, seja em curas, seja em libertações, nós podemos dizer: é chegado o reino de Deus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, que você vai ser esse instrumento nesse tempo para declarar: é chegado o reino de Deus até vós. Deus te abençoe. Shalom.